E Deus, Ele está neste lugar. Eu prestei atenção também na oração, viu? Que Deus abençoe a irmã. Quando falou a respeito de Gideão, Deus usou um profeta esses dias, irmão, para falar de Gideão para mim aqui. E falou: pastor, Deus está falando de Gideão para o irmão e para os irmãos que estão buscando a face dele. E aqui nada mais é os 300 que se levantaram, né? Para buscar a presença do Senhor. Eu fico feliz com essa palavra. E sabemos que os nossos irmãos, o pastor Edson deve estar trabalhando, não pode estar, sua esposa, né? O anjo da igreja. O pastor Carlos Alberto está com a esposa que fez uma infiltração, né? Acho que é do joelho. Também ele acabou de chegar em casa, me avisou e não pôde estar. Vamos orar pelo pastor Joelson, né? Ele me mandou um áudio hoje de manhã. A esposa não está bem de saúde, né? Tossindo bastante, enferma. Ele está na batalha lá com o Uber, porque o Uber de lá não é igual o Uber daqui, irmão. O Uber de lá é R$20 para ficar 3, 4 horas. Falei: irmão, se você sentir, volta. Você tem a sua casa aqui, ué. Entrega a casa alugada, volta para cá, que você tem uma família que te ama e você não vai ficar sozinho, né? Então nós estamos aqui. Eu tive que voltar, né? Eu fui para Campinas, voltei e fiz o que Deus mandou. Nós estamos aqui fazendo a vontade do Senhor, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, amém? Sem perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 53. Glória a Deus! Quando o Senhor me deu essa palavra, irmão, eu chorei lágrimas mesmo, chorei de verdade. E eu creio que nessa tarde nós vamos sair daqui edificados para a glória do nome do Senhor. O tema da mensagem é um tema forte. O tema fala assim: a nudez revela feridas abertas, e o Senhor sara as feridas abertas. Quando nós estamos nu diante do Senhor, Deus, Ele revela nossas feridas. Tem segredos que nós não revelamos para o pastor, nós não revelamos para o nosso marido, nem para a nossa esposa. Tem segredos que só eu e Deus sabem. E o pior, o diabo também sabe. Mas nessa tarde o Senhor, Ele vem para poder sarar as nossas feridas. Glória a Deus! Para quem não sabe, eu faço psicanálise clínica. Estou estudando psicanálise clínica, já estou no 4º mês. E a corrente que é feita de estudo é a linha de Freud. E Freud, ele foi um judeu, porém ateu, mas era judeu. E ele trabalhava sobre as feridas da pessoa, do seu íntimo. Freud, ele fez esse estudo da onde nasceu a psicanálise clínica. E nós achamos interessante, por quê? Porque a nossa mente, 90% da nossa mente é inconsciente. Nós somos formados de consciente, subconsciente e inconsciente. O nosso consciente está armazenado memórias que vêm desde a nossa infância até os dias de hoje. E no nosso inconsciente, nossa irmã Maria do Carmo, aleluia, tudo aquilo que foi armazenado, quer seja bom, quer seja mal, está ali vivo. Então aquilo que você sofreu quando criança, está vivo até o dia de hoje. E o subconsciente, ele filtra isso. Então tem coisas que você fala: meu Deus, por que eu estou sentindo a vontade disso ou daquilo? E às vezes algumas vontades que não são vontades boas, e você acaba repelindo aquilo, né? Hoje eu acordei com a vontade de matar alguém. Isso aí é o inimigo, mas também é o inconsciente. Hoje eu acordei com a vontade doida de fazer alguma coisa que eu não deveria fazer. É o teu inconsciente que está gemendo por coisas que aconteceu no teu passado. O inconsciente, ele é interessante, por quê?
Porque quando você está na fase de criança, de 0 a 14 anos, a 12 anos, que é a formação de uma criança, você filtra e você carrega muitas coisas da sua vida. E aí você acaba formando a sua fase adulta. Aleluia! E através disso nós viramos adultos doentes. Às vezes, aleluia, nós vemos pessoas que estão em depressão, em tristeza, amargura, dor, sofrimento. São pessoas que estão mal resolvidas nas suas crianças interior. E é interessante isso, porque isso é ciência. Isso é sua carne, o seu corpo. Se você conhece o seu corpo, você conhece você. E da onde nasceu essa palavra? Porque o Senhor falava no meu coração que nessa tarde Ele vai tratar feridas da nossa alma. Porque é fácil nós sermos curados nas feridas do nosso corpo da carne. Ou seja, se você quebrou a perna, você coloca um gesso, né? Se você está passando fome, você vai lá e come um prato de comida. Mas e as feridas que estão aqui na sua psique, no seu psicológico? Como que é tratado isso? E aí nós vemos pessoas que se tatuam toda, porque traz feridas da alma, e ela enche o corpo dela de tatuagem, porque ela se revolta, e ela começa a colocar tatuagem no corpo. Tem pessoas que têm mania, excesso de mania de limpeza, né? Eu vi um caso interessante, dá tempo de eu falar, porque o horário está tranquilo, em que uma psicanalista, ela falou assim para mim: eu tratei uma pessoa em que ela tinha uma mania excessiva de limpeza, e se entrava uma barata dentro da casa, ela pegava e jogava tudo fora por onde aquela barata passou. Ela não limpava, ela não fazia a faxina. Então às vezes pratos, copos, ela pegava, quebrava, jogava tudo fora, ela não lavava. E aí ela, tratando a psicanálise daquela pessoa, quando ela era criança, a mãe chegou para ela e falou assim: filha, vai ali naquela dispensa e pega uma xícara para mim. Ela morava no meio do mato, né? E ela foi buscar uma xícara para a mãe, irmão. Quando ela pegou um sapo boi na mão. Ela não pegou a xícara, e ela se assustou com aquele sapo boi. Estava escondido no meio da xícara, e ela pegou um trauma daquilo. E aí a psicanálise tratou ela e acabou libertando ela daquela situação. Então isso é só um exemplo, como a psicanálise trabalha a mente da pessoa para ela ser liberta de feridas que ela teve no passado. Mas nós aprendemos com Jesus, e nós vemos que o nosso Senhor, Ele é mestre em curar feridas. E aí vamos abrir no livro de Isaías, capítulo 53, e vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Quem puder ficar de pé. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Isaías capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, olha a ferida aí, o mais indigno de entre os homens. Outra ferida, homem de dor, feridas externas, né? Experimentados no trabalho, como que de homem que escondia o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados. Soberano e eterno Deus, eis aqui a tua palavra, que é santa, que é maravilhosa, que é digna de glória, meu Pai. Senhor, nessa tarde, meu Pai, nós estamos aqui nos apresentando diante da tua presença. Pai, tu és o médico dos médicos, tu és o psiquiatra, tu és o psicólogo. Pai, tu és o nosso pastor. Pai, tu sabes de feridas que nós temos tendo na nossa alma, na nossa psique, no nosso entendimento, no nosso coração. Pai, essa mensagem está sendo gravada. Por isso, Pai, entra nas vidas que vão ver esta mensagem, meu Pai, e que o Senhor venha curar feridas, meu Pai, que não foram resolvidas. Pessoas, meu Pai, que estão aqui nessa tarde, meu Pai, representando sua família, seus parentes, meu Pai. Pessoas, meu Pai, que estão doentes no corpo, na alma e no espírito. Nessa tarde nós repreendemos a Satanás e toda a força do diabo e tudo aquilo que não provém de ti, que venha ser repreendido e queimado pelo poder que é no nome de Jesus. Que o sangue de Jesus nos cubra e que nós saímos daqui de posse de vitória, com o nosso corpo leve, com a nossa alma salva e que nosso espírito quebrantado. Que o Senhor visite, meu Pai, a nossa vida e que o Senhor venha sarar as nossas feridas, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele nos chama como a coroa da sua criação. O Senhor, quando Ele criou o homem e a mulher no jardim do Éden, Ele criou o homem no sentido de nós sermos adoradores ao Deus vivo. Mas apareceu uma serpente no meio do caminho, e nesse meio do caminho a serpente disse: se você comer desse fruto, você vai ter conhecimento, e você vai ter um conhecimento igual a Deus. A mulher foi tentada, o homem ouviu e comeram do fruto do pecado. Naquele momento, a morte entrou na vida do homem e da mulher. Naquele momento, o homem e a mulher deixaram, aleluia, a presença do Senhor e foram colocados na terra e foram desprezados por Deus por causa do seu pecado. Passaram-se anos, houve um homem chamado Isaías, profeta do Altíssimo. Esse profeta fez, aleluia, essa passagem de Isaías, capítulo 53, na qual nós vemos que 700 anos depois se cumpriu essa profecia, na qual nasceu numa manjedoura um homem chamado Jesus. Ele era homem e ao mesmo tempo era Deus. E ele teve que sentir na carne tudo aquilo que um homem, aleluia, sente. Ele sentiu o que é ter fome, o que é ter sede. Ele sentiu as necessidades e as aflições de um ser humano. Porém, ele foi concebido de uma virgem sem pecado. E sendo Deus, ele entendeu a miséria humana. E ele percorreu nessa terra, chegando até o dia em que ele foi confrontado pelo diabo, na qual seu ministério se iniciou, e no deserto ele se apresentou. E nós vemos ali, aleluia, ele sendo afrontado pelo diabo, e o diabo disse para ele: se tu és o filho de Deus, manda para que essas pedras se tornem pão. Primeira coisa que eu aprendo aqui é um confronto direto em relação àquilo que ele é em Deus. Ele é o Filho de Deus, e é isso que o inimigo faz conosco. Nós crescemos, alguns em berços evangélicos, outros não, mas o inimigo quer fazer com que nós percamos a nossa identidade no Senhor. E aí vem as lutas, e aí vem as dificuldades, e aí vem os levantes, e aí vem as perseguições. E eu quero dizer uma coisa para você: nós não somos melhor que o Senhor. Se o diabo se apresentou no Senhor no deserto, o diabo também vai se apresentar contra nós no deserto.
O diabo vai se apresentar contra nós no deserto e vai usar de situações e de pessoas para nos afrontar e nos tirar a nossa identidade em Cristo Jesus, e fazer com que nós venhamos ser uma porca lavada e comer lama, ou um cão que volta para o seu próprio vômito, porque é isso que o diabo faz. A intenção dele é nos tirar da presença do Senhor e deixar de sermos filhos de Deus, de sermos, aleluia, príncipes e princesas do Senhor, para sermos, aleluia, pecadores miseráveis, na qual negamos o nosso Deus, porque foi isso que ele fez, sendo resplendor de glória, querubim ungido, aleluia, ministrava na adoração do Senhor, aleluia, ele quis ser, aleluia, mais que Deus, e se assentar na cadeira de Deus. Só a intenção que Satanás teve, que era Lúcifer, fez com que ele caísse, aleluia, com um terço da parte dos anjos. Daí o porquê que o inimigo fica irado quando vê você sair da sua casa para buscar a face do Senhor e ser uma adoradora e um adorador ao Senhor, apesar de tudo que você tem sofrido. Mas o que o Senhor fala sobre feridas, o Senhor ele fala a respeito de feridas que nós trazemos, na qual o inimigo trabalha nessas feridas abertas, para que nós possamos nos negar o nome do Senhor, virar as costas para Deus. Está vendo? Cadê o teu Deus? Tua geladeira está vazia. Cadê o teu Deus? Teu filho está com câncer. Cadê o teu Deus? A tua esposa está com câncer. Cadê o teu Deus? O teu pastor te persegue na igreja. O obreiro vira as costas para você. A igreja não está de acordo com o que você acha que tem que estar, porque as pessoas só se preocupam, aleluia, com o bem-estar financeiro. Cadê o teu Deus? Você foi mandado embora. Cadê o teu Deus? E as feridas se abrem, e a dor ela vem, e o sofrimento ela vem. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós identificamos, primeiro, que nós somos cidadão do céu. Glória a Deus! Eu não sei você, mas eu já tive experiências, nos meus 30 anos de igreja, eu já tive experiências tremendas, em qual o Senhor me visitou e fez comigo uma reunião comigo dentro da minha casa. Eu senti a presença e a glória de Deus o dia inteiro dentro da minha casa. E o Senhor falou: vê isso, vê isso, vê isso. E eu via mensagens, pregações, congressos que estavam no YouTube, e eu comecei a chorar, porque Deus ele começou a ver as feridas da minha alma. E Deus começou a tratar comigo como um psicólogo que senta no divã e começa a ver as feridas. E o Senhor falou assim: está vendo aquilo que falaram de você, ou fizeram de você, ou cometeram de você? Eu não fiz isso com você. Então levanta e anda, porque eu sou com você. Quando nós temos essa mensagem, nós entendemos que nós temos um Jesus psicólogo, psiquiatra, que vai muito mais além da psique de um Freud, porque ele entra no âmbito da nossa alma e no íntimo, e o que está escondido no oculto, e revela a nossa sujeira, e revela a profundeza da nossa alma. E através disso, a partir do momento que nós nos permitimos ser limpos, ele começa a trabalhar. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Pedro estava ali, o mestre foi levado à prisão, e aí eu vou deixar essa parte por último, porque essa parte foi revelada para mim, e eu chorei quando ele me deu a parte da prisão, porque nós estamos tratando agora das feridas nossas. Aqui eu vou falar das nossas feridas, na qual o Senhor tem o poder de nos blindar, nos capacitar e mostrar para mim e para você, que não é o homem, não é pastores, não é o teu vizinho, não é a tua família que faz você ter a sua identidade, ou o diabo. Quem faz você ter a sua identidade é o Senhor que te chamou para boa obra.
E quando nós vemos ali que ela falou de Gideão, Gideão se achava incapaz, e o Senhor chamou Gideão, tratou as feridas de Gideão e fez Gideão liderar o povo. E Deus quer tratar nossas feridas para nós liderarmos, para nós avançarmos e para nós vencermos no ano de 2026. Porque Deus não se preocupa com quantidade, Deus se preocupa com os fiéis. Pedro negou o Senhor, fugiu. O Senhor foi crucificado. Pedro estava escondido. E chegou num belo dia que ele pegou a rede e voltou a pescar. Afinal de contas, o meu ministério foi fracassado. Eu neguei a Jesus. Os homens me olharam de cima e para baixo. E ele voltou a pescar. E no meio da pescaria houve um grito. E disse: o mestre está aqui, Pedro. O Senhor, ele foi direto para Pedro, para tratar as feridas dele. Porque ainda que o homem não reconheça o teu ministério, ainda que o homem não reconheça a tua vida profissional, ainda que o homem não reconheça quem você é, ainda que o diabo se levante e fala: você é serva de Deus mesmo? O Senhor reconhece quem você é, e Deus sabe até onde você pode chegar. Pedro estava nu, e é isso que faz o pecado, e é isso que faz a ferida. A ferida revela a nossa nudez. Imagina estar pregando aqui e de repente chega alguém aqui e fala assim: por amor ao teu Deus, tira a roupa e fica nu no altar. A vergonha é aparecida para todos. Pedro estava nu, colocou a túnica rapidamente e se vestiu. E quando ele se vestiu, o Senhor serviu o peixe para ele. E a primeira coisa que o Senhor falou para Pedro: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não viu Pedro quando negou, mas viu Pedro que iria ganhar 3.000 almas para ele. Diferente de um Judas, que não se permitiu ser curado das suas feridas. Judas, ele tinha uma visão política e financeira de Jesus. Judas tinha uma visão revolucionária. Judas tinha uma visão daqueles que pegam as pessoas, as ovelhas, e vai para Brasília fazer manifestação em pró Bolsonaro. Esse era o Judas. Pessoas que têm somente visão carnal e política das coisas. E nós olhamos aqui, aleluia, que ele não se permitiu ser curado, porque ele queria um Jesus revolucionário. E Jesus, ele se entregou, aleluia. E aí ele foi lá e se enforcou. Quando nós vemos isso, nós vemos uma diferença enorme. Que por mais que seja a tua ferida aberta, que por mais que as pessoas não acreditem em você, e que por mais que seja a dificuldade, o Senhor, ele sara as tuas feridas e manda eu e você continuar a caminhar dentro do propósito que ele tem na nossa vida. É fácil a forca, é fácil se matar, é fácil se suicidar. E aí eu entro em uma área interessante. Nós vemos pessoas hoje que têm uma doença chamada depressão. Pessoas que não querem acordar para o dia de amanhã. Pessoas que estão enclausuladas porque elas não têm mais expectativa de vida para o outro dia, e elas pedem para que o Senhor leve ela. Eu não sei se você conhece aquela cantora Sara Farias. Tem um congresso lá, põe lá, lição de casa para você hoje, no YouTube, Congresso do Ceará de 2023, acho, Sara Farias, ela está de azul lá, põe esse congresso para você ver. Ela entrou em depressão, irmãos,
e ela pediu a morte. Ela ficou, aleluia, com o seu WhatsApp, com as suas redes sociais, com as outras pessoas cuidando. Até que uma irmãzinha de Cóquia, sabe aquelas irmãzinhas de oração, de monte, aleluia, foi até a casa dela, pegou ela pelas mãos, levou ela para o monte, e ela começou a chorar. Por quê? Porque ela tinha perdido uma filha na gravidez, e o fato de ela perder a filha fez ela entrar em depressão. Às vezes a gente julga as pessoas porque você é alcoólatra, porque você é drogado, porque você está em depressão, porque você tem isso, aquilo. Mas para a pessoa chegar naquilo que ela chegou, é porque a dor foi muito violenta na alma e na mente. E aí você chega para o teu pastor, ou chega para aquela pessoa que você pensa que podia confiar, e abre o teu coração, e essa pessoa fala assim: vai te converter, meu. Você está desviado. Mas nessa noite o Senhor está neste lugar, sarando a tua e a minha ferida. E ela começou a adorar naquele monte. De repente o Senhor veio com o poder do céu e libertou ela da depressão, e fez dela uma mulher de Deus. E a dor de depressão dela fez com que ela pudesse falar para outras pessoas que o melhor amigo que ela tem é Jesus. Glória a Deus. Que não teve marido, que não teve esposa, que não teve filho, que não teve pastor, que não teve homens, mas teve Jesus Cristo no quarto dela, abraçando ela e falando: eu te amo, está aqui a cura. E ela pega e fala para todo mundo: Jesus me libertou. E quando eu vejo isso, eu vejo o quanto você pode ser uma luz para as pessoas que estão em depressão, o quanto você pode ser importante para as pessoas que estão com feridas abertas, que foram rejeitadas pelos pais, pela mãe. Recentemente tem um estudo que eu descobri que o narcisista não tem uma parte do cérebro, porque ele foi tanta paulada quando criança, que a formação do cérebro dele ficou escura na parte onde tem empatia. Então quando nós olhamos hoje o narcisista, nós olhamos como uma pessoa doente, porque ele não consegue sentir amor pelas pessoas. Então quando você vai para o estudo da psicanálise, você começa a entender as feridas de alma daquela pessoa, e Deus começa a trabalhar. Mas eu falei para você que o Senhor, Ele entende sobre nudez, Ele entende disso. Sabe por quê? Porque Ele passou por isso. Abre lá sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Aleluia. Livro de Mateus capítulo 27. Aleluia. Versículo 24. Lembra que eu falei que ele é especialista em curar feridas? E aí ele me trouxe para esta passagem. Versículo 22 em diante diz assim: disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. E o presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais exclamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e
e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despedindo-o, cobriram com uma capa de escarlata, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salva, Rei dos Judeus. E cuspindo-lhe nele, tiraram a cana e batiam-lhe nele como na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram a capa e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Naquela época era assim: quando a pessoa estava indo ser crucificada, era a pior pessoa, para começar, era a pior pessoa para ser crucificada. Eles pegavam e chegavam até o lugar da crucificação, e aí eles deixavam o povo lá para trás e faziam uma roda de soldados em torno daquela pessoa, e aí eles pegavam e quebravam a tíbia, quebravam o fêmur, quebravam o braço e quebravam o antebraço. Depois pegavam e colocavam uma corda por debaixo do braço e amarravam uma outra corda e crucificavam ele. E ele ficava todo quebrado na cruz. Quando o mestre chegou para ser crucificado, eles olharam para o Senhor e viram que ele estava todo machucado e ensanguentado e ferido. Quando tiraram a primeira parte da roupa, ficou só a túnica, que é a segunda parte da roupa. A túnica era uma roupa muito cara, porque era uma roupa lisa e não tinha costura, não tinha emenda. E quando os soldados viram a túnica, eles cresceram o olho e falaram assim: a gente vai pegar essa túnica para nós. Vou ler daqui a pouco. Essa túnica, para vocês terem uma ideia, tinha que trabalhar 6 meses para poder comprar a túnica que ele tinha. 6 meses de trabalho para você comprar aquela túnica. E ele estava vestido com essa túnica. E quando saiu ao encontro um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si os meus vestidos, e sob a minha túnica lançaram sorte. No capítulo 19 de João é mais detalhada essa parte, e fala que tiraram toda a roupa de Jesus. Quando eu li isso, eu chorei, porque o Jesus crucificado não é o Jesus que tinha uma emendinha de roupa na parte íntima. Ele ficou totalmente nu. A vergonha foi extrema. E isso eu estou falando com base em estudo bíblico. Quando ele foi colocado na cruz, tiraram toda a roupa dele. E em pecado capital, em pena capital de país, a pessoa que é condenada, antes dela ir para o corredor da morte, ela não pode ter fome, ela tem que ter a última refeição, ela não pode ter sede, ela tem que beber, ela não pode ficar com sono, ela tem que ter dormido aquela noite.
e ela não pode ter dormido aquela noite, né? E ela tem que estar em plena consciência. Tem uma última parte que eu escrevi aqui. Execução por vídeo terceiro. Espera aí que eu já termino aqui, irmãos. Fome, sede, e não podia estar nu. E aí ele ia para o corredor da morte e era executado. Jesus, ele estava com fome, ele estava com sede, ele não tinha dormido há 3 dias e ele estava nu. Por mim e por você, ele levou as nossas feridas, as nossas dores. Mas o que me doeu mais, irmão, não foi isso, porque eu estava dirigindo o Uber e eu estava pensando na mensagem. E aí o Senhor falou assim: meu servo, você vai entregar uma profecia. E aí Deus revelou para mim a profecia, e aí eu desabei em chorar, porque eu não estava esperando isso. E aceitando, guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foi crucificado com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Você entendeu por que ele não foi, os ossos dele não foi quebrado? Porque no Salmo fala que os ossos do justo não é quebrado. As feridas dele livrou ele de ser os ossos quebrados, as dores. O corpo dele externo estava cheio de sangue, mas o interior estava cheio do poder de Deus, e a glória de Deus estava sobre ele. A presença era grande, o anjo do Senhor, o céu, todos estavam movidos vendo ele, aleluia. E o que passavam, blasfemavam dele, maniando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias, reedifica, salva a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, reedifica esse templo, faz esse templo de novo. Você não falou que o teu reino, você não é um rei? Reedifica o templo, olhando para ele na cruz. E da mesma maneira também os príncipes do sacerdote, com os escribas e os anciões e os fariseus, escarnecendo dele. A igreja escarnecendo dele. Os sacerdotes, os fariseus e os doutores da lei, a elite evangélica, crucificaram ele. Ah, pastor João, mas como que crucificaram ele? Vou continuar aqui. A revelação veio com eu dirigindo o Uber. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, os escribas e anciões e fariseus escarneceram dele. Salva os outros a si mesmo, não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora e cremos nele. Satanás apontando: você é o filho de Deus mesmo? Matando os profetas. Quantos profetas estão sendo mortos agora por falarem a verdade? Quantos altares que tem muitos profetas que não estão mais pregando por falar o que Deus está mandando? Confiou em Deus, livre agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6 houve trevas sobre toda a terra, e até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre, pondo numa cana, dava-lhe de beber.
E os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se é Elias que vem livrar. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, tendeu o Espírito. E aí veio a revelação que Deus me deu, versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois. Glória a Deus. O Senhor falou assim para mim: dos meus servos e as minhas servas eu vou sarar feridas, eu vou levantar na terra, eu vou usar como profetas, mas aos altares que estão corrompidos eu vou ferir no meio, e vou mostrar que eu sou o dono da minha igreja. Quem manda na minha igreja sou eu, diz o Senhor dos Exércitos. No ano de 2026, irmãos, muitos altares vão ser repartidos ao meio, e Deus vai levantar os seus ungidos para ficar no lugar destes, porque o pior não é isso. O pior é a túnica. Pegaram a túnica para fazer negócio e ganhar dinheiro usando o nome de Jesus. Pegaram a túnica para ganhar dinheiro, para ser político, para poder, você me favorece no quê, naquilo outro, para mostrar poder para os homens, mas não para Jesus. E mataram a Jesus dentro da igreja. Por isso que o véu do templo vai se rasgar no meio. E quando ele falou isso para mim, irmãos, eu comecei a chorar no carro. E o Senhor falou assim: você vai entregar isso para a minha igreja, quer ouça, quer deixa de ouvir, porque assim diz o Senhor: hoje eu rasgo o templo de muitos lugares, mas vou eu levantar o meu povo remanescente, vou eu levantar os meus gideões, vou eu levantar aqueles que estão dispostos a fazer a minha vontade nesses últimos dias. Aleluia! E abriu-se os sepulcros, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriu-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Aí é o avivamento que Deus vai fazer nesse Brasil. Porque o avivamento vai fazer que aquele que está ferido e morto vai se tornar santo novamente, e Deus vai ressuscitar e vai colocar nos altares de novo, e Deus vai usar, porque Deus ele é fiel. Do mesmo jeito que Deus vai abrir templos e vai rasgar altares no meio, quando ele rasgar, ele vai levantar os que estavam mortos, o que ninguém dava nada, e vai fazer deles homens e mulheres de Deus na terra novamente, nesse último avivamento da igreja. Aleluia! E o centurião, isso que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Então, se Deus te mandar falar alguma coisa ou fazer alguma coisa, quem te garante é o Senhor, porque ai daquele que tocar em você, porque Deus ele vai garantir a tua vida, o teu ministério, para onde você for, desde que você fale no nome dele, em nome dele, por ele, para ele, para a glória dele. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre os quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos levante os gideões, que é muito bonito, né, irmã? Missionária Cícera, é muito bonito a oração. Gideões, mas Gideão estava tremendo, irmão, porque ele ia enfrentar os moabitas.
Os moabitas vinham da família da época lá de Moisés, né? E eles serviam a Baal e a Astarote. Era um povo que já estava misturado, não servia mais a Deus, os moabitas. E por isso que Gideão foi levantado, para poder arrancar no meio do povo de Deus Baal e Astarote, porque estava corrompido. Então nessa noite, essa profecia que Deus está mandando entregar, marca o dia e a hora, assim diz o Senhor, vai se cumprir essa palavra neste ano de 2026. Muitos templos vão ser cortados ao meio, mas muitos mortos serão ressuscitados, muitos santos serão levantados das cavernas, das prisões, e vão ser usados com poder e com autoridade para fazer o último avivamento da igreja na terra e arrebatar ao Senhor a sua noiva, aleluia, na qual o Senhor vai vir nos ares para buscar a sua igreja. Não é Bolsonaro, não é Lula, tudo vai padecer, mas é Jesus Cristo o Todo-Poderoso que vai vir buscar a sua igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de